Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do TronoCast. Hoje eu estou aqui como host, né? Ricardo Barbie. Agora, vocês estão vendo alguma coisa diferente? Tô sem meu amigo Deco. E todos os episódios que a gente estava aqui, ele sempre falou da minha careca. Então hoje eu vou falar da minha careca, mas vou dizer que eu escondi ela porque tá frio pra caramba aqui em Florianópolis, que é a nossa sede. Mas o assunto aqui não sou eu. Seja muito bem-vindo para você que está aqui com a gente hoje. O assunto hoje aqui é com a grande amiga minha. É bem mais velha que eu, né? Ela nasceu muito mais velha que eu. 1 ano a mais. E a gente se conhece aí, então. Eu conheço ela há 43 anos. Ela é bem mais velha. E a gente tem uma jornada junto aí faz tempo, né? Enfim. O irmão dela nasceu 14 dias depois de mim. Dia 24 de agosto. Eu nasci dia 10. Então eu convivo aí à casa dela desde pequeno. Vocês foram batizados juntos? Fomos batizados juntos, é. Enfim, você já viu aí na imagem do podcast, então mistério não tem, né? Nicole Bernt agora, né? É. Antiga Farias. Sabe que eu tô adotando o Pimon agora? É Pimon. Que eu vou nos eventos com o Paulo. Sim. Ele é o Paulo Pimon e eu sou a Nicole Bernt. É, assim. os casados diferentes. Não faz. E nem era o teu sobrenome oficial, Exato. original, que era Farias. Então tá, eu virei Nicole Pimon. Então tá, gente. Nicole Pimon com vocês. Nicole, muito bem-vinda aqui nesse podcast. É uma bênção te receber aqui. Onde que você vai, esse brilho aí no seu olhar é maravilhoso, esse sorriso lindo que você passou também para os teus filhos. Né? O Theo e a Nina tem esse mesmo sorriso maravilhosinho teu aí. Obrigada. Enfim, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Até terceirão nós fizemos juntos. Pá, tu me lembrou, meu Deus, é mesmo. Gente, eu sentava atrás dessa mulher, gente, e eu tinha uma mania que eu tocava guitarra, bateria e tal, e eu ficava mexendo com o pé. Daqui a pouco ela olhava para trás, assim, bufando, com os olhos bufando, falando, para, Ricardo! E eu não A minha cadeira parar. era o batuque. E ela ficava ali tremendo assim, ó, prestando atenção na aula de química, assim, tremendo. É. Isso Sou uma santa. Isso é pra ver como ela é boazinha, gente. Quem acha que a Nicole é braba, não é não, olha aí. Que nada. Ni, e aí, Ni, conta pra esse povo que não te conhece tanto tempo, quem é essa Nicole? Onde é que saiu essa Nicole aí? Sim, eu sou Mané da Ilha, como tu, né? Dois, né? Somos. Sou Mané da Ilha, filha do Carlos e da Sônia. Minha mãe é gaúcha, meu pai é Mané, açoriano. E sou irmã do João, tenho irmão da tua idade. Cresci aqui em Floripa. Em termos de fé, eu sou 5ª geração do lado da minha mãe e 4ª geração do lado do meu pai. Então, de cristãos protestantes. Então, eu costumo dizer que eu tenho que eu sou muito abençoada, né? É, você é mesmo. Porque eu tô colhendo, que de quem plantou lá atrás. Muitas pessoas plantaram, exatamente. É. Uhum. Ô, Ni, eu lembro que quando eu era moleque, tu teve um episódio que tu saiu do país, foi morar fora. Voltou falando inglês fluente. Tenho inveja desse inglês dela até hoje, gente. Nunca vou esquecer que no terceirão eu tirei um 10 numa prova, ela tirou um 9,5, eu estudei com ela. inglês. Ai, não lembrava disso. Eu lembro, essas coisas a gente lembra. Quando é pra pegar no pé do amigo, a gente pega. Então. Mas e aí, como é que foi a experiência fora? Então, acho que a vivência numa comunidade cristã sempre foi parte de quem eu sou. E quando eu tinha 10 anos, eu me converti mesmo, entreguei minha vida para Jesus. Quem foi minha mãe na fé foi minha tia, né? A Bugra? A tia Bugra, que é irmã da minha mãe. E aí, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu falei que eu queria ser uma bailarina. Eu dançava balé na época. Eu falei, eu quero ser uma bailarina de Jesus, então. E aí, Deus deu esse presente pra gente, que foi... A nossa família conheceu um ministério internacional chamado King's Kids, da Jocum, na época, né? E 1 ano depois, eu estava na minha primeira campanha missionária, que foi aqui no Brasil. Mas 2 anos depois, eu já estava... fora do Brasil, com crianças, outras crianças e adolescentes, falando de Jesus e dançando para Jesus. Então, Tu foi pra onde primeira vez? Deus leva a sério. Primeira vez que eu fui com King's Kids, eu fui para Portugal e para Espanha. Eu fui nas Olimpíadas de 1993. Dois. Pô, 92, eu nem sabia andar ainda, tá louco. Exato. Então, eu já entreguei tudo aqui agora. Entendi. Essa foi a primeira. Aí depois, eu fui fazer intercâmbio, né? Aí eu conheci várias famílias de fora, missionários. Meus pais tinham um pouquinho de medo de me mandar para um intercâmbio qualquer. E aí eu fui fazer intercâmbio no Havaí com uma família da Jocum, lá dentro da base, né, da Universidade das Nações. E aí morei lá
estudei, trabalhei numa pré-escola. As crianças são as melhores professoras, né? De qualquer língua. Sim, porque tu errar não tá tudo certo, né? Não, e elas te corrigem... Sim, corrige e ri da tua cara. Isso, e é no amor, assim, também, né? Então, muito gostoso. E aí, de lá, eu fiquei... Aí, eu fui fazer uma escola de discipulado. Eu era mais... Eu nem podia fazer essa escola. Mas eu assinei um documento que eu ia voltar para o Brasil e terminar o meu terceirão. Aí, eles me permitiram. Então, fiz a escola, que foi em Montana. Eu saí do Havaí e fui para Montana. Completamente diferente. Sim. E aí, o nosso prático que tinha na escola eram 3 meses de estudo e mais 2 meses de prático. Foi na Irlanda do Norte. Então, foi aí que tu caiu na Irlanda. Isso, foi uma viagem. Foi fazer minha escola de discipulado. Teu discipulado. Tá. Foi um ano muito rico, né? Eu tinha só 16 anos, então eu voltei outra pessoa. E aí é por isso que tu conseguiu estudar comigo? Isso, aí eu fui fazer o terceirão contigo, porque porque eu perdi o meu ano, eu fui fazer o terceirão contigo. Tu ganhasse o ano, né? Eu ganhei, com certeza. Poxa, com certeza. Experiência pro resto da vida. Total, né? Total. Que massa. E aí, chegou no Brasil? Então, aí cheguei no Brasil... Tinha um cara na Austrália? Vamos fazer um pulo, né? Porque aí, enfim, tentei fazer direito, aí não era pra mim, fui fazer errado, não era. Enfim, fui parar na teologia. Porque eu sempre fui muito envolvida na liderança da igreja, desde muito pequenininha, assim. Eu me destacava como líder. E era uma coisa muito natural, sempre envolvida com artes e na liderança. E aí, eu fiquei um pouco perdida ali nessa época de faculdade, né? De decidir o que eu queria estudar. E hoje eu entendo, eu estava ainda muito presa na missão da família do meu pai. Tanto que eu tentei fazer direito, aí fui para teologia. A família do meu pai é uma das organizadoras da nossa igreja local, né? E aí fui para teologia, mas assim, pensando, vou ser missionária, que é o que eu queria fazer, né? E aí, terminando o curso de teologia, eu reencontrei o amor da minha vida, que é o Paulo Pimon, que estava na Austrália como missionário. E a gente se encontrou assim, vamos ser missionários. Ótimo, deu tudo certo. Só que ele, assim, a gente decidiu, vamos casar em fevereiro. Em setembro, ele vai para um congresso da Hillsong, lá na Austrália, e fala assim, Nicole, Deus mostrou para mim a bandeira do Brasil. Ai, meu Deus, como assim a bandeira do Brasil? O casamento tá marcado, rapaz. Não tem como a gente viver no Brasil, né? No Brasil a gente vai passar fome. E aí a gente... Não, mas eu acho que é pra gente ficar um tempinho aí, antes de voltar. Que a gente achava que ia pra lá. Eu queria muito pra um navio, esses navios, sabe? Sim. Que servem na costa africana. E Deus mudou totalmente os nossos planos. Minha mãe também era... Aí, Paulo, psicólogo, veio pra cá. Minha mãe era psicóloga, já trouxe ele pra clínica. E aí, aí, na época, a minha liderança falou, Nicole, então, já que tu vai ficar, tu tem que coroar a tua faculdade. Faz a tua licenciatura, né? Aí, tu vai ser ordenada pastora. E eu assim, mas eu não quero ser ordenada pastora, eu não preciso de título. Não, mas... vai facilitar a tua vida, né? Sei lá, onde tu for, tu vai como pastora, tu vai... Aí, em obediência à liderança, então tá bom, vamos fazer a licenciatura. E como eu não tinha direção nenhuma de que era pra eu ir pra fora... Isso. Aí eu fiz e aí ficamos. Nunca mais fomos. Sim, nunca mais saiu. Deus mudou tudo. Olha aí. É. Bom, não é que ele mudou, ele já tinha esse plano. Vocês exato. Vocês é que tinham outros planos. Né? Exatamente. Então tá, a mulher casou com o homem inteiro, então. Isso, aí no meio da faculdade, no meio desse tempo, fui fazer faculdade de moda, porque eu sou uma pessoa bem, tu sabe, né, Ricardo? Bem alternativa. Eu sei, mas quero que tu diga, né? Não vou dizer eu nada. Sou uma pessoa que tem múltiplos interesses, então assim, quando eu tava na teologia, eu fiz um teste vocacional lá, e deu no 80% artes. Aí eu entrei em crise de novo, assim, meu Deus... Tô no lugar, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo a teoria, né? E não tô criando. Exato. Aí me indicaram uma artista plástica, Yoshia Nikagawara, lá, uma japonesa de Londrina, que ela falou, Nicole, ela te recebe no ateliê dela. Então, durante 2, 3 anos, eu estudava teologia e eu ia pro ateliê dessa japonesa e me envolvi com artes. Quando eu voltei para cá, para Floripa, e que eu fui trabalhar na igreja, eu sempre acabei me envolvendo com ministério infantil ou com louvor. Então, a arte era uma coisa que estava muito em mim. Então, eu exalava aquilo que era, né? Mas aí eu decidi fazer faculdade de moda. Eu pensei, vou para... E outra, quem trabalha dentro da igreja, a instituição, fica muito, às vezes, limitado. Só fica naquele mundinho ali. Eu preciso ver gente que não está aqui. Foi muito bom. Aí me formei em design de moda também.
E foi ótimo. Né? Aí nesse momento já estava casada, aí quando eu me formei, estava já grávida. Né? Quando peguei meu diploma, o Theo já tinha nascido, que é meu primeiro filho. O Theo tem a Nina, o Theo hoje está com 13, quase 14, que também é de agosto. E a Nina tá com 9. Olha aí. Eu acho que eu já te contei isso, mas hoje, gente, eu sou guitarrista. Tento ser, pelo menos. E eu acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos. A Nicole inventou de montar uma banda dos pré-adolescentes lá na nossa igreja. Líder, ó. Tu lembra disso, não? Eu acho que eu Aí lembro. ela olhou pra galera assim, olhou, vamos cantar aqui, porque cantar todo mundo vai cantar. Olhou um pra cara do outro e falou, quem é que vai tocar violão? Ninguém, não tinha ninguém. Ela falou, Ricardo, não quer tocar violão? Ah, legal, era uma coisa legal de aprender, né? Ela foi lá falar com a minha mãe. Eu fui. Foi lá falar com a minha mãe. Não sabia, não Ô lembrava. tia, não dá pra botar o Ricardo numa aula de violão? Se o Ricardo quiser. Eu falei, tu quer? Eu quero, mãe. Aí, Mentira. eu hoje, muito obrigado. Hoje eu toco guitarra. Ai, tô toda Hoje gelada. eu sirvo ao Senhor com muita alegria, né, na música. Meu Deus. Por causa de você, querida, que foi lá cutucar minha mãe. Nada a ver, eu sou metida do jeito que tu és. Se fosse lá, Exato. fosse lá na Essa tia era Leda. eu. Com quantos anos? 12, sei lá, Não, 11? se eu tinha 11, tu tinha 12. 12, Exato. E aí, nunca deu certo essa banda aí, tá todo mundo Não. desafinado e tal, mas eu saí tocando violão, aprendi. E a gente ministrou louvor durante muitos anos né? na Tocamos igreja juntos local. Muitos anos, Muitos anos. É. Depois do violão peguei outros instrumentos todos, mas todos esses eu quero aqui gravar isso e dizer que o meu coração é muito agradecido da minha família, porque a minha filha agora já é baterista e toca violão, com 10 anos. E olha aí, veio de ti, querida. Ó. Muito Deus obrigado. usa a gente Deus mesmo, usa, né? de várias A formas. gente só é um instrumento na mão dele. É isso aí. Mas e aí, Nicole? Você serviu na igreja local como pastora? Isso, durante 12 anos eu servi na igreja local. E hoje, assim, eu nem lembro o ano que eu saí. Que aí eu falei com o conselho na época assim, eu não quero mais ser titular. Eu quero ser auxiliar. Que a Nina já tinha nascido. Aí eu queria dar um passo para trás. A gente viveu muitas coisas difíceis também ali, né, na liderança da igreja. E aí eu falei assim, não, eu quero dar um passo para trás. E o conselho, ok. Aí a gente chamou, né, na época, o Fabrício, que está até hoje. E eu fiquei com ele como auxiliar durante mais um ano. Mas nesse período, porque no período do puerpério da Nina ali, que eu estava em casa, primeiro eu tive uma experiência muito chocante, que foi a experiência de quase morte da Nina, que a Nina quase morreu. E eu acho que isso muda um pai e uma mãe, assim, sabe? Sim. A gente não morre, tem como, né? morre um pouquinho nosso, assim. Ali eu já comecei a experimentar um pouco de tristeza, de finitude. Aquela Nicole líder de 12 anos, ela ali, ela já era diferente. E aquele período que eu fiquei em casa com as crianças, né? Porque foi muito legal, que a igreja me deu acho que uns 7 meses. Foi ótimo. O Timóteo ficou, né? Que era o meu pastor auxiliar, olha só. Imagina, eu era titular do Timóteo auxiliar. Veja bem as coisas que Deus faz. Aí- Olhando assim. Pra Aí, quem não conhece o Tim, a gente tem vários episódios aqui. Ele é um teólogo super renomado, né? Um americano, biblista, missiólogo, com vários livros escritos. A gente respeita muito ele, né? Por isso que ela diz assim, poxa, ele era o meu auxiliar, porque de fato ele trabalha com escrituras, com livros, essas coisas, mas ele cobriu aí a Nicole nessa e proporcionalmente falando, humildade igual, né? Não, Assim, poxa, o cara é um... então bom. a gente aprende muito com muito ele até simples. hoje. E quando eu voltei, ele foi pro sabático dele. E aí eu voltei com 2 crianças pequenas, né? Um bebê. Aí eu meio que quase tive um burnout ali. E foi aí que eu tive essa conversa com você e tal. E aí, nesse meu período, eu comecei a enfrentar problemas de saúde por causa desse imenso cansaço. E eu via que ali Deus já estava fechando um ciclo na minha vida, né? E aí eu conheci, nessa busca por cura para minha saúde, pesquisando, eu fui no médico naquela época, ele falou assim, Nicole, olha só, esse esmalte, que eu era uma pessoa que usava muito esmalte, essa maquiagem, essa roupa, tudo que tu estás usando, tem química aí. Eu tava com muitas alergias, né? O Paulinho me chamava de meu zumbizinho. O nível que a pessoa tava, né? De feridas, de coisa horrorosa. Aí então, vamos repensar. Eu fui pra casa com essa missão assim, meu Deus, eu tenho que, então, do que eu vou viver, né? Tirar a Então, química do meu corpo. Isso, repensar a alimentação, tudo que eu passava e tal. E nessa minha busca por coisas mais naturais, eu li um termo que chama lixo zero. Lixo zero. Meu Deus, o que é isso?
E aí o Lixo Zero me levou para o movimento Zero Waste, que é um movimento internacional. Enfim, conheci um mundo, assim, um mundo se abriu para mim ali, uma coisa que eu não conhecia. E quem vive em Floripa tem essa pegada mais sustentável. A gente já recicla há muitos anos. Muitos anos. Então é uma coisa... Faz faxina em praia, tirando um monte de lixo ali que os turistas jogam. É uma coisa que a gente não... Eu pensava, se eu sou uma pessoa ecologicamente correta, tá tudo certo, né? Mas aí eu conheci, então, esse movimento, que é um movimento Desperdício Zero. E aí vi que tinham muitas gringas, muito conteúdo gringo falando disso. E na época me fazia muito sentido, porque eu, assim, coisas muito básicas, assim, me foram sendo reveladas aos poucos. Por exemplo, os oceanos estão virando uma grande sopa de plástico. Aí eu, como assim? A gente é 70% água, o mundo é água, né? Como que pode isso? Outro dado muito importante que eu li na época, de 2014, esse dado. Nos últimos 40 anos, nós usamos mais da metade dos recursos naturais do planeta. E na época, a Nina era bebê. Aí eu pensei assim, comecei a fazer conta. Sim, quando ela tiver 40 anos, acabou o planeta. Não vai ter mais comida, não vai ter mais água, não vai ter mais nada. E aí Deus começou, acho que, trazer aquilo pra mim. E sem eu saber, eu me tornei uma pioneira no Brasil. Porque isso já tinha um movimento muito forte fora. Muito forte não, mas um movimento consolidado fora. E no Brasil eu fui a primeira que levantou isso, pelo menos nas redes sociais. Eu não uso falar que foi a primeira, porque eu imagino que tem muita gente que mora no interior, muita gente que é muito guerreira, que tá nisso há muitos anos, né? Mas nas redes sociais, então, porque aí eu pensei assim, porque eu falava pro Ricardo, falava pra Renato, falava pras pessoas ao meu redor, todo mundo assim, Nicole enlouqueceu? As pessoas também não sabiam. Aquelas eram informações novas para o meu meio. Então, eu resolvi criar... E um meio de pessoas esclarecidas, né? Total. Enfim. Total, né? Eu digo universitários, pessoas formadas, empresários, que é o meio que você conhecia ali, que eu sei que é mais ou menos o meio que eu frequento também. E na faculdade de moda, antes disso aparecer, eu quis fazer uma... Porque eu vi na faculdade como que a moda era poluente. E isso nem era muito dito. Tanto que a minha coleção, eu fiz ela toda sustentável. Eu tentei fazer, as professoras achavam que eu estava... Em 2008, as pessoas achavam ainda que... As minhas professoras achavam, Nicole, não vai dar certo isso aí. 2010. E eu bati o pé, assim, não, eu quero fazer, né? Eu fui atrás de tecido sustentável. Então. E aí, quando isso veio pra mim lá, meu Deus, isso foi 2010, 2016, eu assim, gente do céu. Eu já tava, né... E aí, então, eu criei a Casa Sem Lixo, foi esse movimento que começou dentro da minha casa, dentro de mim, né? A partir do meu corpo, que estava gritando. Olhei para os meus filhos, olhei para as escolhas simples que a gente fazia na nossa casa e via que as nossas escolhas não eram coerentes com o futuro que a gente queria construir. Aí, como cristão, olhando para a Bíblia e olhando para a nossa fé... né? E para o nosso primeiro mandato, nosso primeiro ordem, né? A primeira coisa que Deus fala pra gente é pra gente cuidar do jardim. Cara, a gente tá cuidando muito mal do jardim. Muito mal, né? O jardim tá cheio de mato. Tá muito mal. E aí, tudo foi se casando, sabe? E era um tema tão necessário e tão novo, eu falo era porque lá em 2016, 2017, tinha pouca gente falando isso em português. Que eu tive um crescimento exponencial, assim, na época, na rede social. E eu nem entendi, assim, gente, mas eu não sou... Assim, 6 meses depois de eu criar a Casa Sem Lixo, eu já tava dando entrevista na TV local. Aí eu, assim, tipo, ela é engenheira ambiental. Não, eu só sou uma mãe... Uma teóloga, modista, sei lá, quem que é formado em moda é o que? Estilista. Que decidiu fazer alguma coisa, né? E aí eu vi a urgência daquele tema, o quanto que as pessoas precisavam realmente falar. E aí Deus começou a me levar para dar palestra, inclusive, fui para Portugal, fui para outros lugares, fui parar na Globo, né? Fui fazer... Deus foi me levando, assim, para falar desse lugar da família mesmo, de como que esse núcleo familiar e essa casinha, quando a gente olha para o todo, e depois eu vou ampliar isso, ela é importante. Deus te levantou meio como profeta, Nicole? Será? Então, agora, hoje, 7 anos depois, que hoje eu tô fechando, tô fechando outro ciclo. Essa eu não sabia, mas conta pra gente. Sim, Deus tá fechando um outro ciclo. E hoje, porque hoje tem muita gente, graças a Deus, né? Porque o que aconteceu? Aí Deus me mandou, me levou para lugares que eu não conhecia, para conviver com pessoas totalmente diferentes de mim, de fé diferente de mim, totalmente diferente de mim, mas uma galera muito massa.
que é essa galera da sustentabilidade, que eu me apaixonei. Assim, gente, que povo mais legal esse. Que eram pessoas completamente diferentes de mim. E aí, nesse período, aí aos poucos eu fui mesmo, Deus foi mesmo fechando as portas. Eu me afastei da Nicole, teóloga, pastora, e fui, sem que eu planejasse, eu já era uma ativista ambiental, né? E nesse lugar de ativismo, eu meio que me calei. A questão espiritual, eu fechei. Não eu aqui fechei, mas nas redes eu pensava assim, vou respeitar o meu público que me segue, que tem vários tipos de crenças, então não vou entrar nesse assunto. De vez em quando, nos stories, eu colocava um versículo e tal, mas não era uma tecla que eu batia, não. Né? Eu batia muito na questão do meio ambiente, de como que no nosso dia a dia a gente tinha que fazer escolhas diferentes. Enfim, 7 anos depois, o que acontece? A gente tem hoje, a ciência, inclusive, evoluiu, a gente tem o IPCC, que é o painel intergovernamental, que tem, tipo, no último tinha 800 cientistas, que é uma classe extremamente conservadora, que afirma, tipo, quase que unanimemente, que nós somos, o ser humano, sim, está potencializando e aumentando exponencialmente o aquecimento global. Né? Então, a ciência já não existe mais dúvida de tem alguém questionando isso ainda? Tem, sempre tem, né? Tem sempre os negacionistas. Céticos, mas na ciência... No ambiente acadêmico... É quase unanimidade. É quase unanimidade. Porque, sim, o planeta ele tem os seus ciclos, né? Claro. Mas tem dados. Meu Deus, eu nem vou gastar meu tempo falando isso aqui, porque isso já está posto. Não, sim, mas vamos lá. Só para dar exemplos. Eu tenho um grande amigo que é geógrafo, né? Formado em geografia, até que tu conhece também. Ele vive falando assim, se desmatar a Amazônia inteira, a vegetação está lá por causa do clima. O clima é o mesmo, tu não mudou o clima por desmatar. Então, por causa disso, a Amazônia cresce de novo. Tu vai sofrer isso, obviamente, né? Mas a questão é o que a gente está fazendo com todo o ambiente que está mudando o clima. E aí ferrou. Mudar o clima é o que aconteceu com o dinossauro, enfim, na época de que a Terra entrou em colapso e teve que se reajustar, né? Não, porque hoje se tu desmata... aliás, a Amazônia está sendo desmatada neste exato momento. Eu não quero minimizar, pelo amor de Deus, o desmatamento da Amazônia, nem dizer que eu concordo com isso. Sim. Só estou dizendo aqui que geograficamente a Amazônia existe lá por causa do clima, né? Não o clima por causa da Amazônia. Sim, só que hoje... o que acontece? Inclusive, as chuvas que a gente viveu aqui recentemente no Sul, né? E que vão só piorar, porque aí esse é um outro dado certo do IPCC, né? Desse painel intergovernamental. Inclusive, recentemente, eu estive com um dos caras que participou, um dos brasileiros que foi enviado, porque são enviados, todos os países enviam cientistas, né? E eles estudam muito de todas as áreas da ciência para chegar, né, nesse consenso. E esse painel existe desde a década de 80, eu acho. Então, ele já vem... São medindo dados aí que vêm sendo estudados, né? Enfim, onde é que eu estava? Porque hoje, por exemplo, a Amazônia ela está quase chegando num ponto de não retorno. Tamanho o desmatamento. E a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo. O pulmão do mundo é o oceano. Ela é o carburador. Entendeu? Purifica ali. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje as chuvas vêm dos oceanos. Antigamente... Né, com todos os ventos, elas vinham, bem grotescamente aqui, tá? Porque quem sou eu? Elas vinham e aí tinham uma retranca aqui na Amazônia, né? E aí elas se distribuíam. E aí tem todos os rios, os rios do céu. Já ouvi falar desses rios? Não. Porque o que acontece? É uma grande troca. A água não tem água nova no mundo, é a mesma água. Então, assim, em cima da Amazônia... Tem um outro, eu esqueci o nome, são os rios voadores. Porque são eles que fazem chegar a água até o Rio Grande do Sul e até o Sul. Só que o que está acontecendo agora? Tá parando por aqui, né? Não está chegando. Entendeu? E, então, assim, sim, por mais que a gente depois replante, isso são décadas. Né? Imagina, a gente está falando de árvores centenárias. Né? E toda vez que a gente que a gente corta uma árvore dessa, a gente devolve o CO2 que sai dessa árvore, é uma coisa que a gente não tem imaginação. Enfim, eu poderia ficar... Mas aí, assim, 7 anos depois, batendo nessa tecla e falando que a gente tem que mudar, inclusive nesse meio tempo, Deus me presenteou com mais um dado desses científicos que diz
que 72% das emissões de gases de efeito estufa, foi um dado assim que veio assim para dizer, o teu trabalho não foi em vão. 72% das emissões de gases de efeito estufa, que são esses gases que estão aquecendo o planeta, eles estão diretamente ligados às escolhas das casas. Por quê? Tá, mas é a grande indústria que polui. Mas por que ela polui? Porque sustenta as casas que compram as coisas das grandes indústrias. Quem é que compra carro? Quem é que compra roupa nova? Travesseiro. Exatamente. Então, 72% das emissões de gás de efeito estufa estão ligadas às escolhas das casas. Isso veio, assim, deu um respaldo, assim, imenso. Foi na pandemia, eu fui convidada para participar, junto com a ONU, de uma campanha, aqui sendo a voz aqui no Brasil, enfim, né? Com base nesse dado, para trazer essa informação. Em 2024, quando se fecha um novo ciclo, eu percebo que não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu terminei de dar uma palestra no fogo, super feliz, assim, trazia exemplos, tal. Aí vinha o povo para me abraçar. Ai, mas é muito difícil, hein? Ah, mas é muito difícil. Aí eu assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. A minha mensagem não tá chegando. Porque as pessoas acham que tudo que eu falei é muito difícil. E aí eu comecei a conversar com Deus e com os universitários ao meu redor, né? Assim, gente, o que acontece? E concomitantemente, eu percebi que os meus amigos ativistas estavam cada vez mais falando da sua espiritualidade. Algo que a gente se respeitava muito, de repente, porque eu vejo que o mundo hoje ele vive esse momento. Esse momento tá tudo tão ruim. Que precisa voltar para Deus. Isso. E as pessoas estão. As pessoas precisam de uma força maior. As pessoas Só estão. conscientização de que eu amo meu planeta não resolve. Não. E aí eu assim, então é para falar? Então nós vamos falar, né? Aí eu comecei a mudar mesmo sem saber. Fiz um podcast. Aí eu quis criar um podcast. É o Muito Além da Ecobag. Tem um podcast que agora tá adormecido. Mas toda a primeira temporada foi com o Timóteo, com as bases de fé, né, pro nosso ativismo. Eu pensei, foi ali que eu comecei a abrir escancaradamente nas minhas redes sociais aquilo que eu queria, né? O porquê que eu fazia o que eu fazia. E aí, nesse meio tempo, eu me questionava muito, mas por que eu... Cara, tá tudo estampado, assim. A gente ia nos eventos. Esse evento vai lotar. Vinha 10 pessoas. As pessoas não estão nem aí, né? E aí, Deus começou a me dar a seguinte noção de que a casa... Eu comecei com a minha casa, né? Mas em amor a uma grande casa, que é a nossa grande casa comum, que é o planeta, né? Que é esse jardim que a gente tá aqui para cuidar. Que acho que o Timóteo já veio aqui e já falou, né? Sim. Existem muitas interpretações, né? De para onde que a gente vai, de como que vai ser. Mas, na minha opinião, quando a gente lê ali João 3,16, porque Deus amou o mundo, que tá o cosmos, né? Não tá só os seres humanos. Deus amou tudo que ele criou, né? Para que todo aquele que nele crê não... Então, tudo que ele criou. Então, Deus amou isso aqui tudo. Não faz o menor sentido que isso aqui tudo vai ser destruído e que a gente vai para um lugar... Outro lugar. Celestial, que sei lá, que ninguém sabe onde é que fica. Né? A Bíblia diz que Deus viu que era bom, né? Quando fez, né? Exato, antes do pecado. Né? Exato. Então, enfim, o Timóteo falou isso aqui, mas se você está curioso, deixa eu dar alguns episódios. Se você ler Apocalipse, diz que o céu desceu à terra. Já a Nova Jerusalém desce do céu e é constituída aqui. Então, interprete como você quiser. Sim, e tem outros textos que a gente pode... Né? Inclusive, fazer outro episódio só sobre isso. Eu fico feliz de vir aqui com o Timóteo. Aliás, o Timóteo, ele vem sozinho, ele já fala. Não sei, eu não me lembro o que ele falou exatamente no episódio que ele teve aqui. Mas, então, crendo que essa aqui é a nossa casa. A hora que Jesus decidir voltar, a gente vai reconstruir isso aqui. Então, a gente pode decidir começar a reconstruir agora, né? Porque o trabalho vai ser... Ou melhorar o trabalho para frente, né? Exato. Não, a gente já tem... Como discípula de Jesus Cristo... A ordem já está dada também. Né? Exatamente. Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. E isso é o que eu venho fazendo há 7 anos na Casa Sem Lixo. Mas aí eu... Bom, então tá. Temos essa grande casa comum. Eu tenho a minha casinha aqui, que junto com, pelo menos...
com todas as casas do mundo estão fazendo, né? Somos responsáveis por isso que está acontecendo. Mas quem que... E aí, dentro da casa, existe... Que é a pergunta uma das mais na Casa Sem Lixo, né? Nas redes sociais da Casa Sem Lixo. Mas o teu marido, ele topa fazer essas coisas loucas contigo, né? Então, na época, o Paulo entrou em várias criações de conteúdo. Porque... No relacionamento ali dentro de casa, as coisas são... Tipo, várias mulheres... Mas é o meu marido que faz a compra. Ele se recusa não colocar o negócio no... Não pegar sacola. Por exemplo. Botar as batatas no saco. Ele se recusa a isso. Então, assim, temos um problema outro dentro da casa. Que são os relacionamentos, né? E esses relacionamentos, eles dependem do quê? Eles dependem muito da saúde de uma outra casinha, né? Que é... O coração. Que nós somos essa primeira casa. Nós somos a casa de Deus, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, depois de 7 anos, eu comecei a olhar para a casa através dessas 3 perspectivas, entendeu? A casa tem esses 3 pilares, né? A grande casa comum, a nossa casa e a nossa casa primeira, que é da onde todas essas decisões são feitas. Então, por que a pessoa que vê uma palestra que eu estou dando, com dados científicos, com exemplos práticos, por que ela acha tão difícil? Porque tem alguma coisa dentro dela que ainda não mudou, né? E aí, então, eu tô neste momento numa parada estratégica, Ricardo. 7 anos sem parar de produzir conteúdo, canal de YouTube, tudo que era rede social e tal. E eu concluí, essa parada estratégica começou, se fechou, né? Iniciou com uma criação de conteúdo com o Paulo, inclusive, que ficou muito legal. Que a gente resolveu olhar para os relacionamentos, né? Porque eu via... Cara, as mulheres estão meio perdidas, assim. Elas precisam de ajuda do marido e tal. Como é que a gente faz? E há muitos anos atrás, o Paulo fez um conteúdo comigo no YouTube sobre os 5 R's da sustentabilidade. Porque na sustentabilidade tem 5 R's, né? Repense, recuse, recicle, né? Reutilize. E a gente fez isso pensando nos relacionamentos. Então, a gente fez um curso de relacionamento sem lixo. A gente alcançou... mais de 300 casais e a gente começou a ver também um movimento incrível acontecendo ali. Então, neste momento, eu estou como mentora de algumas mulheres. Que legal. Onde Deus tem me usado para estar 1 a 1 com elas e talvez pensando em alguma coisa de relacionamento. Né? Porque eu entendi que antes, quando eu comecei, eu estava pensando só no grande. E agora Deus está me levando para pensar no pequeno, entendeu? Tu tá falando isso, tá em um ditado, eu não vou me lembrar do detalhe, mas, enfim, é muito famoso. O cara diz, eu queria mudar o mundo. E aí eu olhei e falei, para mudar o mundo eu vou tentar mudar o meu país, o meu estado, a minha rua. Não deu, então eu vou mudar a minha casa, então primeiro eu tenho que mudar eu. Isso. Basicamente é isso, né? Para querer atingir lá tem que um passo de cada vez, né? Exatamente. Como Deus faz na nossa vida, né? Leva a gente no caminho que precisa levar e vai nos trabalhando e nos treinando para que a gente esteja capacitado para chegar no momento de ter bagagem, disso, aquilo, né? Eu creio muito nisso. Vejo toda essa história linda que tu estás contando aí. Quantas coisas foram acontecendo e precisaram acontecer uma depois da outra, né? Isso. Exatamente. Te colocar na ONU, te colocar com um monte de cientistas, te dar um monte de base, um monte de dado e te ensinar os caminhos para buscar esses dados científicos e não ficar, eu acho, né? Porque de acho a gente tá cheio aqui, né? Sim. Eu acho que não pode matar a Amazônia. Eu acho que tem que salvar as baleias. Eu acho que o lixo, que o meu saco não vai para o mar. Outra coisa é tu olhar, ó. Cataram ontem 3 bilhões de toneladas de plástico na Irlanda. Cara, quer negar? Nega. De onde é que saiu esse plástico? Né? Enfim, alguém jogou isso lá. Exatamente. E não foi nenhum pinguim lá não, pinguim Antártida. Não foi nenhuma orca, nenhum bicho lá de cima, né? Um urso polar. E quem garante que o cotonete que tu usou hoje aqui não vai... Tá lá. Pra onde que ele vai parar? Quanto tempo leva um plástico para se decompor? Depende, tem vários, né? Mas tem alguns que são 400 anos. Eu gosto muito desse exemplo. Uma festinha de 1 ano de uma criança. Né? A gente celebra lindamente o aninho da criança. Quando a criança morrer, o planeta ainda vai estar tentando dar conta da primeira festa dela. Perfeito. É isso aí. É isso aí. Que nem são 200 anos. São 80.
Lá em casa, muitas das ideias da Casa Sem Lixo a gente adotou. Confesso que não todas. Tem algumas, muitas que a Nicole queria adotar, que eu ainda segurei. Tipo composteira, coisas assim. Mas, enfim, a gente não usa muito pouco plástico lá para as coisas, né? E a gente vê, quando a gente viaja para fora, aqui no Brasil mesmo, né? A gente vê plástico dentro de plástico, cobrindo o plástico daquilo que não é de plástico, né? Enfim, saco de bolacha, tem o saco da bolacha e tu abre, tem um monte de saco dentro, aí tu abre, cada bolacha tá dentro de um saco. São 3 plásticos para embrulhar uma coisa só. Não, se a gente for falar de plástico, Ricardo, é a falsa noção de que o plástico é extremamente higiênico, né? Mas quando tu vê microplástico dentro de uma placenta de uma mulher, microplástico no coração, na corrente sanguínea do ser humano, isso tá alterando quem nós somos, né? Tem microplástico na nuvem, claro, porque ele se transforma em nanoplástico, né? Evaporou junto. Ele não biodegrada, ele fotodegrada, então ele vai se transformando em nano. E aí ele vai e volta, e já tem rochas na costa brasileira, rochas feitas de plástico. Olha aí. É o nível da coisa que tá, entendeu? Então, essa falsa noção de que o plástico... E eu acho que ele é realmente uma criação incrível, né? Para algumas áreas da saúde e tal. Só que aquilo que era a exceção virou a regra, né? Então, esse é o problema. Tu acha que hoje, na poluição, plástico é a pior coisa que tem? Eu não sei. Difícil essa pergunta? É difícil essa pergunta. Para mim é difícil. Eu acho que o plástico, ele tá... É um dos grandes vilões. Porque ele é muito barato. É muito barato, né? É muito barato, entre aspas. É que a gente aqui tá falando de emissão de CO2, tem um monte de coisa junto, né? Tá. Enfim, não vamos ter essa resposta. Mas sabe que uma coisa incrível que parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver? Porque lá no Gênesis, né, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? E o Espírito, e esse tem tudo a ver com esse meu momento de agora. O Espírito é a face, o Espírito Santo, ele é a face do feminino de Deus, né? E o que eu percebo que na minha jornada de fé, na minha jornada até com a instituição é um local muito masculino. A sustentabilidade me chamou para o feminino. E hoje tu vê as mulheres muito mais conectadas porque as mulheres têm uma relação diferente, né? E eu falo que homens e mulheres têm feminino, têm masculino, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a mulher, ela tem o feminino vindo na frente, eu deveria ter, e o masculino como suporte. Sim. Só que as mulheres, nós estamos cada vez mais masculinizadas, né? Porém, isso daria um outro episódio, né? Porque, enfim, o mundo dos homens é muito tentador, sociedade, enfim. Né? Dinheiro, tem que correr atrás de uma masculinização da mulher para poder adquirir, ter poder e ganhar. Enfim. Eu mesma vou falar uma coisa chocante aqui, mas para eu ser pastora há 12 anos, eu tive que me masculinizar muito. Claro. Eu era líder de muitos homens. E dentro do espaço eclesiástico, é um ambiente extremamente masculino. Entendeu? Principalmente as igrejas mais tradicionais, né? As igrejas mais neo, elas têm... eu nem sei também, que eu não tô lá. Mas de onde eu vim é ainda um ambiente extremamente masculino. Então, e quando a gente olha até para nossa postura de mulher, né? E hoje trazendo essas 3 visões da casa e me posicionando como mulher nesse mundo, como essa casinha, que também a mulher é o termostato da casa, né? Então, assim, se eu não estiver muito bem conectada com quem eu sou, e com o meu feminino, com o próprio Espírito Santo, né? E acho que esse mundo de 2024 é um mundo que precisa muito de feminino. É saudável. Né? Okay. E que isso consequentemente, parece que não tem nada a ver, mas isso eu creio que pode gerar um mundo mais sustentável de uma forma ampla. Uni, você acredita, você vê que tudo isso desses 7 anos de Casa Sem Lixo, talvez mais que isso, vamos falar assim, teus últimos 20 anos de sustentabilidade que tu foi aprendendo ou vivendo isso, lá na moda, antes disso, tá? E depois veio com a Casa Sem Lixo muito claro, declarado. Tu viu resultado nisso ou tu ainda vê isso como uma pregação de uma denúncia profética sobre, galera, mudem, como a gente vê na Bíblia, né? Várias vezes
Os profetas falando, gente, muda, vocês vão cair, se arrependa, se arrependa. O povo não se arrependia, aí cativeiro, enfim. Ou, enfim, as coisas que a gente ouve por aí, né? Aí educa o seu filho, não deixa a escola educar, aí o cara ignora e a criança cresce desleixada. Tu acha que tu vê resultado prático do teu trabalho na vida das pessoas, onde tu influenciou, ou tu ainda tá esperando isso acontecer? Bom, agora nem tanto porque eu tô mais silenciosa nas redes, mas assim, quando eu tô ativa, não tem um dia que eu não receba um DM assim, meu Deus, tu mudou a minha vida, meu Deus, né? Mudou a minha vida. Não, sim. Eu inspirei essa pessoa. Então, sim. Só que é no micro. E o que eu preciso que essa pessoa entenda é que ela também tem um poder total de ser inspiração para outras pessoas. Porque eu não vou alcançar várias pessoas que ela pode alcançar. Então, sim, com certeza. Né? Mas eu, infelizmente, ainda... eu sou muito esperançosa, Ricardo. Eu sou essa pessoa sempre esperança. Mas ultimamente a gente sofreu um baita de um baque aqui no sul do Brasil, sim. Né? E eu acho que jesuicidentemente ele me tirou daqui naquele momento, porque eu tava no dia que ficou muito feio, naquele domingo, foi o dia que eu tava num voo indo descansar com o Paulo fora do Brasil. E aí as pessoas me mandavam mensagem assim, tá acontecendo. Tá sim. Acontecendo. E eu só chorava, porque tá acontecendo. Exatamente. Tá acontecendo aquilo que eu tô falando há 7 anos. E pior, não vai melhorar. Assim, pra melhorar, a gente tem que mudar muito. Radicalmente. E todo mundo. Né? Então... E a economia não deixa, né? Não deixa porque eles não acreditam que já tem dados científicos mostrando que a Amazônia é muito mais dinheiro em pé do que sem a Amazônia. Só que quem que tá mandando lá agora? São os caras que querem o dinheiro hoje. Entendeu? Eles não pensam a longo prazo. Sim. E aí todo mundo vai pagar, né? A gente tá falando agora, claro, né? Na tragédia do Rio Grande do Sul. Eu tenho familiares lá, tu também, né? Da família da tua mãe. E não tem o que dizer ali, né? A gente teve episódios parecidos 40 anos atrás, mas não foi nem metade do que foi hoje. E o que tu tá falando cada vez mais tende a ser pior, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, eu tenho 43 anos, eu nunca vi tanto furacão aqui em Santa Catarina como na minha vida. Cresci sem ver nenhum. Depois que veio, eu acho que o Katrina, né? Katrina, é o nome dele. Dali pra frente, cada temporada ali tem também. A gente tá acostumado a ver isso lá em Miami, lá na Flórida, lá pra cima dos Estados Unidos ou no Pacífico, mas não aqui, né? Começou a gerar e trazer pra cá cada vez mais. Tem um monte de coisa acontecendo aqui em volta da gente. Eventos climáticos. Chuva no Nordeste, seca no Sul. Uma loucura danada, assim, né? O que a gente vai precisar cada vez mais é se preparar pra... esses dias até eu vi uma pessoa postando isso. É muito mais certo de que você não será um bilhão, porque agora é tudo dinheiro, né? Então é muito mais certo que você vai se tornar um refugiado climático do que um bilionário. Então começa a cuidar do planeta, entendeu? Porque tá mais fácil. Tá mais fácil tu virar um refugiado climático. Hoje nós temos quantos milhares de refugiados climáticos? No Rio Grande do Sul, agora que o povo tá... A gente tem agora aqui, porque a gente tem na Ásia, tem na África, tem um monte. É que agora tá perto da gente aqui no Brasil, mas por aí, né? Então, mas a gente não precisa ir muito longe, né? Na pandemia a gente viu o quanto que qualidade do ar, qualidade da água, tudo melhorou porque a gente teve que parar, porque senão a gente ia morrer. Mas já voltou, entendeu? Então, eu poderia concluir falando o seguinte, que a igreja tem um papel muito importante nisso. Porque nós temos um poder de... Tipo, todo final de semana, todo domingo tem uma galera unida, ouvindo alguém, né? Tanto que quando tem política, isso a gente vê pra coisa ruim também, né? Também. Então, a gente pode... acho que a igreja, tomando consciência de quem ela é em Cristo Jesus e da sua missão primeira, né? Olha só, o meu TCC de teologia foi essa via de mão dupla. Não tem isso aqui se não tiver isso daqui. Né? É vertical e horizontal ao mesmo tempo. É uma via única. A gente não... Como que a gente se relaciona com Deus sem a gente se relacionar com o próximo? E esse próximo é também
todos os seres que habitam esse lugar. Então, cara, nós temos essa missão que tá claríssima, né? E a gente precisa botar a mão na massa, né? Desespiritualizar um pouco. Ou não, né? Tudo é espiritual. De fato, se Deus criou tudo isso aqui com o seu grande poder, né? O que é espiritual, o que não é? Ok, existe o espírito, Deus é espírito, né? Mas por que isso aqui não é espiritual, né? Se foi ele que fez pra gente viver. Exato. Nico, pra gente ir entrando no fechamento, que dicas práticas tu pode dar pra galera aí que tá em casa? Tipo eu ia falando... A Nicole já teve uma lojinha da Casa Sem Lixo, né? Mercado Sem Lixo. Mercado Sem Lixo, E lá a minha esposa achou como é que é o nome daqui? Tô tentando me lembrar. Coador de café, que a minha avó usava, que era de pano. Gente, pensa que coisa boa aquilo lá. Eu chamava ela de meia suja. Me dá uma meia suja aí. Me dá uma meia suja aí. Sim. E eu tinha uns 3, 4 daquilo lá em casa. Acho que tem um novinho ainda, mas eu uso velho. Enfim, coisas assim que a gente pode... Porque pensa a quantidade de coador de café que a gente usa em casa, né? Exato, Enfim, tudo bem, é papel, não é? Vai ser reciclado, ok, mas outras coisas, né? Enfim, diga aí, você sabe melhor do que eu. Tem alguma coisa que tu pode dizer na prática aí? Essa é uma boa. Esses dias eu fiz um post sobre isso. 5 coisas que a gente pode... Eu não sei se eu vou lembrar de tudo agora, mas certamente... se você puder optar pelo reutilizável do que pelo descartável, vá de reutilizável, né? E reutilize muitas e muitas vezes. Então, opte, nem que você tenha que pagar um pouquinho mais, porque na conta final, né? Como aquele coador de café, ele já se pagou. Nossa. Né? Dura meses. Fora que tem alguns coadores que tem plástico, tá? Então... Ainda tem essa. Então, assim, uma dica bem boa. Opte sempre por aquilo que você pode reutilizar, né? Outra dica boa, qualidade versus quantidade. Opte pela qualidade, se você puder, né? Fica um tempo mais sem comprar uma coisa, mas guarda um dinheirinho, quando puder, compra algo de qualidade, que vai ficar com você por muito tempo, de preferência local. Outra dica boa, escolha comércio local, né? Quando a gente escolhe o local, a gente está diminuindo... Meu Deus, se tu comprar do produtor aqui, tu vai... Pensa no tanto de água, de gasolina, de tudo que tu, né? Sim, hoje a onda é importar da China, né? Pô, pensa os caras lá, a fábrica, o plástico, todo o deslocamento de navio para chegar, o avião para chegar até aqui, e aqui depois para chegar de caminhão na tua casa, enfim. E a gente destrói também aqui, né? As pessoas que estão produzindo aqui. Aí mais 2, eu acho. Uma tu não vai gostar. Antes da que tu não vai gostar, tente recusar o máximo plástico na tua vida. E se tu não puder, reutilize também muitas vezes. Então, o meu cunhado esses dias estava falando, todas as sacolas que acabam entrando lá em casa, que a gente evita o máximo, mas sempre tem uma que entra, eu higienizo e uso de novo. Ela não vai ser em vão. E depois, na hora certa, ela vai para reciclagem, né? Então, tem plástico, sim. Então, usa muitas vezes, né? Já foi criado, já tá aí. De preferência não aqueça, porque aí ferrou. E aí a última, se a gente puder, né? Floripa a gente tá super na frente. No meu bairro, isso é coletado dentro da minha casa. Mas é a compostagem. Não é que não gosto não, só preciso me adaptar. Não, existem muitos métodos. Existem, tu pode terceirizar. Tem empresas que coletam para ti. Então, tu tem um baldinho, tu nem vê. Tu só coloca lá dentro e ela coleta. Hoje, a prefeitura já está em Floripa, já está coletando em vários bairros, né? O projeto piloto começou no meu bairro. Mas hoje, queira Deus que isso cresça, né? Floripa é uma vitrine para o mundo, né? Para o Brasil, especialmente. Então, por que acontece? A comida, gente, comida não faz parte do ciclo do lixo, Ricardo. Então, quando tu pega uma casca de banana e tu mistura com, sei lá, com qualquer coisa de plástico, de papel, o que seja, entendeu? Que vai para o aterro sanitário. Fora que a gente podia entrar aqui em políticas, tipo assim, quanto custa um aterro sanitário? Quanto de dinheiro a gente está literalmente enterrando? Então, assim, quando a gente desvia e devolve para a terra, a gente está transformando aquilo em adubo. A gente está literalmente cuidando da terra que Deus nos deu, né? E a gente desvia, em média, uma família, 50% do que ela consome é orgânico. Então, se tu
não tá fazendo nada, mas tem uma composteira, tu já tá resolvendo 50% da questão do lixo que não é lixo, dos resíduos orgânicos, que são pura vida. Então, maravilhoso. E tem vários métodos, tem minhocário, eu podia falar com um monte de... Vai lá nas redes sociais da Casa Sem Lixo e procura que tem. Não, assim, a gente já olhou lá pra casa, só não fechei ainda. Mas, inclusive, lá em casa eu tenho um apartamento, tem um átrio relativamente grande, que eu tenho a minha horta lá, tem pé de bergamota e tal, então o próprio cara da composteira te devolve em adubo o que tu quiser. Total. É bem legal. Eu te dou depois o nome de uma empresa bem boa. Tá bom. Não, mas isso aí a gente deixa pra depois. Se você quiser anunciar aqui, depois a gente conversa. Tô de brincadeira. Tá bom, Mi. Que lindo que Deus tem feito, né? Eu espero que esse novo ciclo aí, que agora Deus te despertou para trabalhar na casinha, né? E falar da tua fé e a convicção que tu tem, que é Cristo, o dono disso tudo. E um dia ele voltará para fazer a gente reinar sobre essa tela. Só que aí o comando é dele, né? Aí chega de sujeira. Sim. Aí é o Deus perfeito, trino, uno, resolvendo o nosso encrenca aqui e nos mostrando como que a gente deveria ter feito o que a gente não fez. Exato. Até lá, vamos tentar fazer melhor, né? Amém. Tô aí pra isso. Quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer esse espaço. Obrigada. Que Deus abençoe muito o TronoCast. Cada pessoa que se sentar aqui, ou mais de uma, né? Que a palavra e que a semente, a palavra de Deus, que ela alcance muitas casas. Amém. Casinhas e casas. E igrejas também, né? Amém. E obrigada por esse tempo. Adorei conversar contigo, tava com saudade. E eu também, eu que agradeço. E você aí, que ouviu tudo isso que ouviu, né? Talvez tenha falado aí no seu coração. Você aí, marido, que vai pro supermercado e enche pega um saco de plástico que bota batata dentro, bota 2 batatas dentro de um saco, bota uma maçã dentro de um saco, depois bota mais um saco lá para levar. Pense bem, né? Use sua eco bag, leve seu saquinho de rede, que a gente tem lá em casa, uma redinha, bota ali, super fácil, não pesa nada. E, enfim, é bobagem, tá? Para o seu pensamento tradicionalista de que você tem que usar esse monte de plástico. Pare e pense no que foi dito aqui. Pare e pense, reflita. Você precisa de tanto plástico na sua vida? Aí você tira a sua conclusão. Se você achou esse conteúdo relevante, não deixe de compartilhar. Se você achou o que a Nicole falou aqui relevante, não deixe de procurá-la aí nas redes sociais da Casa Sem Lixo. Como era o nome do podcast? Muito além da eco bag. A gente vai deixar aí a referência deles aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Deus te abençoe. E você aí que lidera igrejas, grupos comunitários, se interessou por esse assunto, acha que você pode fazer alguma coisa pelo nosso planeta, não deixe de fazer, né? Não fique aí parado. Procure a Nicole nas redes sociais, procure quem você tem de referência nessa área ambiental, para que a gente possa se mover e ter um mundo melhor para nós e para os nossos filhos, ok? Tem uma filhinha de 6 anos, uma de 10. Eu espero que daqui a 40 anos a gente tenha um planeta Terra para elas viverem bem, tá? Um beijo para você, muito obrigado e Deus te abençoe. Tchau, tchau.